Vamos à leitura diária de quinta-feira. Durante esta semana, estamos estudando a lição 1 do dia 3 de outubro de 2021, com o título O Mundo do Apóstolo Paulo. E o tema da nossa leitura diária de quinta-feira é Paulo declara sua identidade judaica. O texto bíblico está no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3. Vamos à leitura do texto sagrado. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. A nossa meditação diária desta quinta-feira é um texto no livro de Atos, o qual Paulo discursa em sua defesa diante de uma plateia enorme. A palavra de Deus diz que ele fala em língua hebraica. Nós sabemos que Paulo era israelita e Paulo vai aqui discursar. Antes disso, vamos voltar um pouquinho aqui. Em algumas passagens anteriores, nós vemos que por onde ele passou durante estas viagens missionárias, principalmente as últimas, ele era advertido constantemente pelo Espírito Santo através de mensagens proféticas sobre o sofrimento que o aguardava em Jerusalém. Jesus Cristo, ele prometeu nos dar o Espírito Santo, o Consolador, a todos nós, também a Paulo. E aqui nós vemos que este consolo nem sempre é livrar, é pajear, mas é também estar junto, não é? Direcionando, mostrando, avisando. E Paulo foi avisado que ele chegaria à prisão. E agora, espiritualmente, ele está preparado para esta defesa e nós veremos com que autoridade, não é, que ele vai, diante desta turba tão grande, fazer a sua defesa. Ele inicia assim: rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E agora ele vem falar em hebraico. E a palavra de Deus diz que um silêncio o aguardava, lá no versículo 2. E ele inicia a sua defesa fazendo a sua apresentação, dizendo que ele é um judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel. Falar de Gamaliel diante daquele povo era uma defesa apropriada. O Espírito Santo estava ali orientando Paulo, porque Gamaliel era um homem, um conselheiro, um fariseu muito respeitado, era um doutor da lei. Está lá em Atos capítulo 5, 34, faz menção a ele. E certa vez até ele, com muita sabedoria, impediu que as pessoas maltratassem os apóstolos, porque nós sabemos que eles tiveram também muitas perseguições antes de Paulo. E ali ele orientou os israelitas em relação a este grupo que estava iniciando, que era os cristãos. Olha o que ele diz lá no versículo 35. Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. E ali ele cita outros movimentos que iniciaram antes destes e que todos foram dispersos e reduzidos a nada. E ele diz aqui com muita sabedoria, de forma moderada, algo que vinha de Deus. Veja o que ele diz lá no versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Veja que Gamaliel, ele defendeu os apóstolos. E Paulo estava dizendo ali que ele foi um aluno
de Gamaliel. Ele usa esse doutor da lei para que o povo ouvisse e ele trouxesse ali a sua defesa. E nessa defesa, Paulo ele vai contar aquela turba, aquela quantidade de pessoas que estavam ali para o prenderem, para o colocarem na prisão, que antes ele mesmo fazia isso. Ele diz lá no versículo 4: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. O Paulo aqui está testificando quem era o Paulo de antes e o Paulo de agora. E ele mostra que esta transformação foi feita pelo Senhor. Ele diz lá no versículo 7. Vou ler o 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E ali Paulo vai testificar do que o Senhor fez na sua vida até ele chegar a este momento de estar ali sendo julgado por aqueles homens. E para fazer a sua defesa, ele apresenta aqui, que é o tema da nossa leitura diária, a sua identidade judaica. Então, ele era um judeu, conforme todos aqueles que estavam ali o ouvindo atentamente, não é? Ele diz lá no versículo 22, e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Toda aquela turba estava ali com a intenção de matar o apóstolo dos gentios. Mas Jesus tinha um plano na vida de Paulo, e nós sabemos que ali ele é encaminhado para o Sinédrio, depois ele vai ali para diante do governador Félix. Todos esses lugares aqui, ele está faz as suas defesas e apela. Nós vemos lá no capítulo 25, ele perante a Festo e perante a César. E depois aqui, quando ele é mandado para Roma, e ali vai para a prisão no finalzinho ali do capítulo 28. Só que Paulo, na prisão, ele continua fazendo a obra. As suas mais belas cartas e as suas cartas com doutrinas mais profundas foram escritas na prisão. Amém?